Pode? Então estamos aqui no Ponto de Estúdio, gravando o nosso primeiro episódio do podcast Legalmente Falando, com ela, a poderosíssima, a doutora Aline Rodrigues, que ela é mentora de advogadas, é uma inspiração, eu sigo ela desde que ela começou, gente. Então a gente está aqui para fazer um bate-papo muito legal, muito dinâmico, a gente vai falar aqui sobre carreiras e assim, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, eu vou pedir primeiro para ela se apresentar, dizer, né, o contexto aí da sua carreira e depois a gente começa o nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda e eu estou muito honrada de você ser a minha primeira convidada ao vivo aqui no Legalmente Falando. Eu que estou muito honrada. Obrigada, Karen, pelo convite. Vamos tirar o doutora? Porque é pra gente fazer uma coisa bem informal. Com certeza. Com certeza. E eu tô muito feliz com o convite. Tenho certeza aí que nosso bate-papo vai agregar muito na vida das pessoas que estão ouvindo, os advogados, pessoas que não são advogados. E a gente compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa carreira e o que fez a gente chegar até aqui. Exatamente. Primeiro, então, eu vou começar a fazer uma pergunta para você. Aline, desde quando você está aí nesse universo do direito, né? Quanto tempo de carreira você tem? Como é que você começou? Fala para mim. Então, eu me formei em 2011, mas de lá para cá muitas coisas aconteceram, né? Eu nunca tive o sonho de ser advogada. Então, quando eu estava na faculdade, é aquilo, né? As pessoas te vendem muitas coisas e me venderam a ideia do concurso público. E naquela época eu achei que poderia ser uma boa possibilidade. Ah, não, faz concurso público. Tem várias áreas, é um caminho ótimo. A estabilidade, se você quer ser mãe um dia. Então, aquilo foi sendo construído na minha cabeça como sendo a melhor opção. Então, eu fiquei 4 anos estudando para concurso. Só que chegou uma hora que eu entendi que aquilo não fazia mais sentido para mim. Realmente, quem estuda para concurso sabe o quanto é uma vida muito solitária. Muitas horas de estudo, a gente abdica de festa de família, de aniversário, para estar naquele mundo ali dos estudos para concurso. Só que chegou uma hora que eu vi que aquilo não fazia mais sentido para mim. E em 2015 eu comecei a advogar, mas também era muito difícil largar os concursos públicos, o estudo, e eu continuei fazendo os dois, né? Então, trabalhava na advocacia, abri um escritório com 2 amigas na época, trabalhava na advocacia e estudava para concurso. E naquela época não se falava muito em Instagram, não tinha nem o marketing jurídico, né, para advogados, não tinha isso. Só que teve uma época que eu tive que começar a advogar com o meu noivo. Ele começou realmente ali do zero, ele já tinha parceria com outras pessoas, mas abriu o próprio escritório. E eu falei, bom, acho que pode ser uma boa possibilidade. Eu não tinha mais o escritório com as outras amigas, porque uma passou para concurso, outra foi seguindo outro caminho. Então, a partir dali, eu comecei a advogar com meu noivo. Comecei a me interessar mais pela advocacia, mas pensando, será que eu largo esse concurso público ou não? E em 2017, eu realmente larguei os concursos públicos de vez, assim. Falei, acho que isso aqui não faz mais sentido para mim mesmo. E comecei. É como se eu tivesse dado uma oportunidade para a advocacia, né? E ali eu comecei a trabalhar, mas as pessoas não me conheciam. Então eu pensei, bom, como que eu posso ser vista por uma audiência, pelas pessoas? Eu não tinha pós-graduação, eu ainda não tinha me especializado. E pensei, bom, vou falar sobre o direito do consumidor, que é uma área que é palpável mesmo, né? O dia a dia das pessoas. E eu nunca fui uma pessoa com vergonha. Eu sempre gostei de postar na rede social um pouco da minha vida pessoal. Aí, a partir dali, eu comecei a fazer alguns vídeos. Na época, ainda era IGTV. Eu gostava de fazer alguns vídeos ali. E comecei a atrair um público que começou a lembrar de mim através dos meus vídeos. Eu falei, bom, quem é a Aline na fila do pão? Ninguém, as pessoas precisam me conhecer. E comecei a ter uma constância na rede social e foi ali que eu comecei e dei o pontapé inicial mesmo. Já não estudava mais para concurso. E as pessoas começaram a lembrar de mim. Ah, Aline, eu acho que eu vi aquele vídeo seu e eu acho que eu tenho esse direito. Vamos conversar. E eu comecei a prospectar muitos clientes. Ainda não se falava de marketing jurídico, mas foi em 2017 que eu comecei a estudar sobre marketing, a me interessar sobre esse assunto, a aprender sobre construção de marca, posicionamento, estratégias de conteúdo. E foi ali realmente o pontapé inicial mesmo
para estar no digital. E eu não entendia a forma estratégica, mas foi ali o pontapé inicial. Ali em 2017 que você pensou assim, eu preciso me posicionar nas redes sociais, né, para poder ser vista e porque eu não sou conhecida. E eu acho que esse é um ponto crucial de todo advogado iniciante. Claro que existem advogados e advogadas que já têm ali uma linhagem familiar que vem de muitos anos de advocacia, então já tem um escritório ali estruturado para poder trabalhar. Mas a grande maioria dos profissionais sai da faculdade pensando naquele leque de oportunidades que é apresentado para a gente na faculdade, e quando você cai na real, você entra no mundo real, você fica assim, e agora? Pelo menos foi assim que aconteceu comigo, né? A gente começa a trabalhar em escritórios de outros advogados, empresas ganhando bem pouco, e a gente não tem como prospectar clientes mesmo. A gente não tem aquela cartela de clientes para a gente dar o pontapé inicial na nossa advocacia. Acho que isso é uma das dores de muitos advogados iniciantes hoje em dia. E aí, depois disso, né, depois de 2017, como é que foi? Assim, quando você começou a prospectar ali no digital? E aí eu comecei a fazer vídeo. Falei, bom, acho que aqui é o caminho. Não tinha, assim, absolutamente nada. Não sabia sobre estratégia. Eu só pensava assim, bom, acho que a rede social alcança mais pessoas, então aqui é um canal para as pessoas me conhecerem. Comecei a gravar esses vídeos, não tinha tanta constância igual eu tenho hoje, mas gravava ali 1, 2 vídeos por semana, mostrava a minha vida pessoal. Então eu comecei a entender que ali era um canal onde eu poderia me conectar com as pessoas, onde eu poderia construir minha autoridade e as pessoas começarem a me conhecer. Então, eu gostava muito da área do direito do consumidor, fiz alguns cursos ali na área do direito médico, porque o meu noivo trabalhava muito com essa área. Falei, bom, acho que eu vou seguir por esse caminho. Então, em 2018, 2019, eu comecei a estudar muito sobre marketing de influência. Ali já começaram a falar sobre marketing digital para advogados. E eu comecei a explicar também o que eu fazia. Porque eu falei, bom, acho que é interessante, né? É um conhecimento que eu não vou guardar só para mim e vou explicar para as pessoas que elas podem utilizar a rede social. Olha como é que eu tive uma visão sem nem pensar o que viria depois. Vou explicar para as pessoas que a rede social ela é muito poderosa. Bom, eu estou conseguindo prospectar clientes pela rede social. Bom, ali eu comecei. Então, eu comecei a explicar como eu fazia. As pessoas começaram a me perguntar, ai, Aline, mas como é que você fez essa publicação? Eu queria ter a sua coragem de gravar vídeos. Uma coisa que eu escutei muito lá no início, eu tenho vergonha, como é que você faz? E eu também tinha muita vergonha, né? Eu lembro que no escritório que eu trabalhava com meu noivo, a gente tinha uma mesa exatamente como essa. Então, eu esperava ele sair da sala para eu gravar um vídeo, que eu morria de vergonha. E aí, eu esperava ele sair, gravava e publicava. E foi assim, né? 2019. Quando eu comecei a explicar sobre o marketing, eu percebi que ali tinha uma demanda reprimida, principalmente dos advogados, que era ali o meu público maior. E eu comecei a ver que as pessoas não sabiam fazer o marketing delas. Aline, mas você tem uma consultoria? Você tem um curso? Falei, gente, como assim consultoria, curso? Eu sou uma advogada. Então, a gente vivia também naquela caixa de que eu estudei para advocacia, eu só posso ser advogada. Uhum. E eu lembro exatamente do dia que eu assisti uma aula, era uma diferença entre consultoria e mentoria. E a pessoa estava me dizendo que eu poderia ensinar, tanto dentro da advocacia, como marketing para outras pessoas. Eu falei, que sacada! Eu posso ensinar o marketing para outros advogados. E aí eu comecei a nichar, porque começou a chegar médico, personal. Eu falei, não, eu quero ajudar a minha classe, eu quero ajudar os advogados. E a partir dali, em 2020, eu já estava produzindo conteúdo da advocacia e do marketing, voltado ali mais para a classe da advocacia.
E aí, 2 pessoas vieram me perguntar, Aline, vamos lançar um curso, vamos fazer sobre marketing jurídico. Eu comecei a ser convidada e comecei a entender que quanto mais eu nichasse, mais as pessoas lembrariam de mim. E foi em 2020 que eu criei a coragem, lancei um curso, comecei consultoria. E aí eu comecei tanto no direito quanto no marketing jurídico. E aí eu vi que ali tinha uma demanda muito reprimida. Eu comecei a dar consultoria, gravei curso, lancei 2 turmas. E a partir dali foi onde eu tô hoje, lá na minha 12ª turma de mentoria. Gente, é muito tempo e muita experiência, né? Uma coisa que eu queria falar, sabe, para as pessoas que estão assistindo e aqui no nosso bate-papo também, é que hoje em dia, a gente está no ano de 2024, as pessoas já entenderam que se você não se posicionar nas redes sociais, no digital, você acaba perdendo espaço para pessoas que estão ali bem posicionadas, por mais que você tenha experiência. Então, se você tem mais experiência, mais conhecimento, mas você não está bem posicionado no digital, você está passos atrás de quem está posicionado no digital. E eu acho que é interessante que você teve essa sacada lá atrás. Então, hoje tem muita gente começando a se posicionar no digital, né? Eu também, né, aqui, como eu sempre falo aqui, eu tô no digital desde 2014, mas me posicionando na advocacia digital, eu estou me posicionando também desde 2019, 2020 ali, né? E não é fácil, mas traz retorno. Eu tenho muitos clientes que eu prospectei no digital. E agora, eu quero que você me fale um pouquinho sobre aquela história que você estava me falando antes, de como você devolveu a sua carteira da ordem. Me conta, porque eu fiquei super curiosa para saber. Depois que eu lancei o meu curso, eu percebi que eu tinha muito mais talento mesmo, porque eu estava fazendo do que a advocacia. A advocacia nunca foi um sonho, mas eu gostava. E eu sempre gostei da parte de ir para o fórum, de fazer audiência. Nunca foi ficar dentro do escritório peticionando. É pela minha personalidade mesmo, sempre fui muito falante, comunicativa, então ficar dentro do escritório, acho que por isso que não deu certo o concurso, porque ficava horas ali estudando, olhando para uma parede. Depois que eu entendi que eu gostava de gente, de público, chegou uma hora que eu falei, acho que isso aqui não faz mais sentido para mim, assim como na época do concurso público. E são decisões que a gente vai tomando na nossa vida para que outras portas se abrem. Então eu pensei, bom, não faz mais sentido para mim. Eu quero me dedicar exclusivamente a ensinar outros advogados a se posicionarem no digital. E o meu público sempre foi muito feminino. Então a minha linguagem sempre foi muito para as mulheres. E eu pensei, bom, por que não criar, né, essa comunidade? E eu pensei, bom, acho que não faz sentido mais eu fazer audiência. Aquilo não me deixava tão feliz, assim como era mentorar outras advogadas, dar aula. Então, eu me encontrei mesmo em dar aula, sabe? Isso vem lá de trás. Quando eu era criança, eu dava aula para as minhas vizinhas no portão da minha casa. E aí você começa a entender que lá atrás eu já estava sendo preparada. Então, eu me encontrei, as pessoas sempre falavam, Aline, acho que você tem que dar aula na faculdade, você tem o dom, você fala muito bem, você tem uma didática muito boa. Eu não, que isso. E realmente, você vai entendendo qual é o propósito, qual é o seu propósito. Eu falo muito disso, né? Eu gostava da advocacia, mas não brilhava meus olhos. Assim como eu comecei a imaginar, nossa, eu quero ser palestrante, eu quero me tornar mentora, eu quero ser conhecida no Brasil e fora do Brasil. Hoje eu tenho alunas em mais de 5 países. Legal. Então, assim, o digital, ele te proporciona alcançar pessoas que você jamais alcançaria. Lá atrás, a gente não tinha tanto essa noção. Hoje, eu acredito que a maioria das pessoas tem essa noção do quanto o digital ele é poderoso. O quanto você consegue, sim, ganhar dinheiro e prospectar clientes pelo digital. Então, quando eu entendi, bom, isso aqui não faz mais sentido pra mim, eu preciso tomar a decisão. Porque, assim, as pessoas, Aline, eu tenho um processo. Sabe quando você fala, meu Deus, não quero fazer, não quero. Aí eu entendi que não fazia mais sentido, tomei a decisão, devolvi a carteira da OAB. Foi uma decisão difícil? Foi uma decisão muito difícil. Mas eu acredito que com o tempo, eu já estava
tomando essa decisão aos poucos. Eu queria até ter entregue antes. Meu noivo falou assim, não, vamos esperar mais um pouquinho. Porque eu acho que ele também não acreditou que eu iria, né, ter uma carreira no digital. Porque lá atrás, realmente, não era algo muito falado, né? Então, eu ainda fiquei mais um ano aí. Porque a Ariana que sou daquela assim, vamos lá, vai dar tudo certo. Sou a Ariana também. Então, a gente é muito prática. Sim. Mas aí, quando eu devolvi a carteira da OAB, você devolve, né? Então, é como se você guardasse ali na gavetinha. Se amanhã eu falar, acho que agora eu quero voltar a ser advogada novamente, é só pegar a carteira novamente e o número é o mesmo. Mas acredito hoje, né? Se eu tivesse que tomar essa decisão, não voltaria. Mas porque eu me encontrei. Eu me encontrei dando aula, mentorando, sendo palestrante. Então, eu acredito muito que encontrar o meu propósito dentro do que eu faço hoje, eu precisei de todo um caminho para me conhecer. Não foi simplesmente, vou devolver a carteira da OAB, vamos ver o que vai dar. Eu fui em paralelo fazendo os dois. Não foi assim, a louca vai devolver a carteira da OAB. Não. Eu pensei muito para fazer isso, eu tomei essa decisão muito consciente e é como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas, sabe? Eu não preciso ser advogada só porque eu me formei em direito. Hoje em dia, as pessoas elas têm muito mais esse entendimento, né? Tem muitas pessoas que fazem a faculdade de Direito e não chegam a pegar a OAB. Elas vão trabalhar como assistente jurídico ou como correspondente jurídico. Tem uma conhecida minha que ela é correspondente jurídico, ela não tem a carteira da OAB, mas ela tem uma empresa muito bem sucedida como correspondente jurídica. E hoje em dia, ela faz correspondência jurídica para o Brasil inteiro. Olha, inclusive, eu peço correspondentes jurídicos, né, para ela no Brasil inteiro. Se eu não conseguir achar um ali de última hora, eu tenho certeza que eu vou pedir com ela e ela vai conseguir. Hoje ela é uma pessoa bem sucedida, ela é bacharel em Direito, não chegou nem a pegar a carteira da OAB, porque ela já começou fazendo correspondência e a carreira dela deslanchou. E isso não é uma vergonha. Não. Né? Eu vejo que tem muitas pessoas que... eu sou bacharel, eu não consegui passar na OAB, acabou minha vida. Não. Eu acredito muito que entrar na faculdade com 17 anos, a gente é muito imaturo para tomar uma decisão tão importante de uma vida, sabe? Sim. Então, eu vejo que muitas pessoas fizeram transição de carreira assim como eu fiz, porque depois de um certo tempo entenderam que aquela decisão que você tomou com 17 anos não faz mais sentido para você. E tá tudo bem. Eu vejo que tem tanta gente que tá dentro dessa caixa com medo de tomar essa decisão porque... eu fiz 5 anos de faculdade, eu me formei, eu tenho que fazer isso até morrer. Não. Vou jogar no lixo. Exatamente. Nada a gente joga no lixo. Tudo a eu gente falo constrói. que eu me preparei nesse tempo todo para ser quem eu sou hoje. Imagina, né? Foram 10 anos aí de preparação de fato, sabe? Então, contando ali, foi com 29, 30 que eu virei a chave e falei, bom, não quero... acho que eu posso ser outra coisa também, além de advogada. Então, com uma certa maturidade, a gente vai entendendo que a gente pode se posicionar, pode mudar de ideia. Se eu chegar ali na frente e falar, quero voltar a ser advogada, tá tudo bem também, sabe? Sim. E outra coisa também, muitas pessoas elas acham que, vou migrar para o digital, vou deixar de ser advogada. Mas não necessariamente. Na última eleição da OAB, eu fui chamada de blogueirinha. E aí aquilo me caiu uma ficha, né? Na época, eu fiquei um pouco abalada, porque falaram assim, na sua chapa aí tem uma advogada que nem é advogada, ela é blogueira. E aí eu sabia que estava falando de mim, porque de toda a chapa, a única pessoa que fazia ali um trabalho ativo no digital era eu. Aí aquilo eu fiquei chateada, falei, poxa, tá falando de mim, tá me diminuindo. E aí eu pensei assim depois, não. Se eu sou a única advogada da chapa que há 4 anos, 3 anos atrás, estava fazendo um trabalho no digital, eu é que estava na frente. Com certeza. Todo mundo estava para trás e eu estava na frente. Então, e eu não deixei de ser advogada porque eu trabalhava no digital. Eu não deixei de ser advogada para ser blogueira porque eu estava no digital. E também, por exemplo, hoje eu me considero uma mentora, eu faço palestras, então eu me considero uma palestrante também, tá até lá na minha bio. E, cara, ninguém pode tirar isso de mim, porque eu já fiz palestra? Sim, então eu sou palestrante. Eu tenho mentorado? Sim, então eu sou mentora.
E eu sou advogada. Eu continuo atuando. Então, assim, aquele leque de advocacia que foi apresentado para mim na faculdade, talvez ele hoje esteja um pouco diferente. Mas é o que faz mais sentido para você. É o que faz mais sentido para mim. Exatamente. E essa questão da blogueirinha, todo mundo passa por isso. Todo mundo que vai pro digital vai ser chamado de blogueira. Não, assim, eu não conheço nenhuma pessoa que foi e não foi, blogueirinha. Só que muitas das vezes, essa palavra blogueirinha vem com um tom muito pejorativo. Sim. Como se você estivesse fazendo uma coisa errada. Tem tantas blogueiras aí que tem uma profissão. É uma profissão. E por vezes a gente se acha errada, né? Exatamente. E a gente... Olha o que você falou. Eu me senti mal, me senti diminuída. Muito pelo contrário, sabe? Existem muitas blogueiras que fazem um trabalho muito legal. Hoje, o trabalho de influencer é um trabalho que cresceu muito. E a gente precisa, sim, respeitar. E não é um trabalho fácil. Estar no digital, tentar dar conta da advocacia. Muitas são mães, né? Eu tô aqui carregando o Arthurzinho, mas eu sei que daqui a pouco eu vou tentar ali equilibrar mulher, mãe, empreendedora. E é isso, sabe? Se eu tiver que... eu vou fazer uma propaganda de uma marca, tá tudo bem. As pessoas gostam de uma advocacia real, de uma pessoa real, que tenha um posicionamento autêntico. E isso me despertou uma chave muito grande. Por quê? Quando a gente vem pra advocacia, parece que tem que ser aquela coisa totalmente formal. Uhum. E aí, quando você pega o celular, você não pode ser... Parece que você não pode ser uma pessoa descontraída, que você é no seu offline. Porque as pessoas vão te julgar. Aí, se você for um pouquinho mais descontraída, nossa, virou uma blogueira. Olha... Você é uma advogada, mas você não é uma advogada 24 horas do seu dia. Eu ensino muito isso para as minhas mentoradas. Compartilhe mais o seu dia a dia, que é onde as pessoas vão conectar com vocês, é onde elas vão te conhecer por trás da advocacia. Quem é você? Quais são os seus valores? O que você gosta? Então, você abrir os seus stories e conversar com as pessoas sobre diversos assuntos é você. Você não precisa abrir seus stories só para responder uma caixinha de perguntas do mundo jurídico. Sabe? Só mostrar você como advogada. Até porque você não é uma advogada 24 horas do seu dia. A vida, a advocacia, ela é um recorte da sua vida. Então, quando você trabalha, óbvio que a gente precisa mostrar para construir a nossa autoridade, mas aquilo ali é só um ponto de contato que você vai ter com a sua audiência. A partir daquilo ali, a pessoa vai te conhecer. Você como mãe. Aí você vai atrair outras mães para o seu público. Você vai se conectar. Por exemplo, eu falo para mulheres. Então, para mim faz muito sentido eu tocar em outros pontos que eu sei que eu vou me conectar com esse público. Né? Uma vez eu peguei uma advogada numa consultoria. Aí ela falou assim, Aline, e isso é um ponto assim que eu sempre toco e eu explico muito para as minhas mentoradas, porque... muitas pessoas passam por isso. Ela chegou para mim e falou assim, Aline, eu tive uma consultoria, uma mentoria, enfim, com uma outra advogada lá de Brasília. Aí ela falou para mim que eu preciso alisar o meu cabelo, porque senão eu não vou vender. Porque cabelo liso vende mais. Aí eu fiz exatamente essa cara que você fez, assim. Como assim? Só que isso tá me bloqueando a voltar pro digital, sabe? Porque eu tenho cabelo cacheado. E ela falou também que depois que ela emagreceu, ela vendeu mais. Aí, assim, eu olhava pra cara dela e falei, meu Deus, que absurdo, sabe? Enchendo a pessoa de crença. Exatamente. Quando deveria, na verdade, tirar. E geralmente, quem tem cabelo cacheado já tem essa crença desde pequenininha. A maioria alisou o cabelo pra estar dentro de um padrão. E aquilo me tocou tanto que eu fui pra rede social pra levantar essa bandeira, porque eu falei, não é possível. Se ela tá travada, provavelmente outras pessoas estão também. Então, percebe que quando eu venho com um assunto como esse, que atrai o meu público, porque eu tô falando para mulheres. Então, eu recebi muitos depoimentos, eu compartilhei muito depoimento, eu fiz um vídeo, eu fiz stories e eu fiz um post no feed falando sobre isso. Então, eu dei voz, ainda que eu não tenha lugar de fala, eu dei voz para outras mulheres, para elas entenderem que não é sobre ter um cabelo cacheado ou um cabelo liso. É sobre ser você. E as pessoas vão gostar de você exatamente como você é.
E quando você vai para o interessa. digital, você trabalha isso de uma forma intencional e estratégica. E não é interessante, inclusive, você atrair pessoas que não estão ali pelo que você é, porque senão você vai continuar tentando se encaixar e aquilo ali vai ser forçado. É interessante você atrair as pessoas por aquilo que você é. Com certeza. E isso demanda um tempo, demanda energia, mas com certeza é muito mais rentável e gratificante do que você atrair qualquer tipo de pessoa para o seu perfil. Uma coisa que você estava falando aí, que me chamou muita atenção e que aconteceu na minha vida também, foi porque lá no escritório eu fiz alguns processos seletivos, tanto com homens quanto com mulheres. E a grande dor que eu percebi ali dos profissionais que estão procurando vagas em escritórios é essa: eu não sei prospectar clientes, eu sou travado e eu consigo fazer, eu tenho o conhecimento, mas eu não consigo empreender, eu não consigo prospectar, eu não consigo ter clientes, eu preciso que alguém traga os clientes para que eu aplique o meu conhecimento. E essa foi a maior dor, sem brincadeira. Eu entrevistei umas 20 pessoas, tanto online quanto presencialmente. E vou te falar que 99% das pessoas me falaram exatamente isso. Não que tá difícil de vaga, não que tá difícil, eu não consigo alugar uma sala, mas não, eu não consigo, eu não sei como prospectar o cliente, eu não sei como encontrar o cliente para aplicar aquilo que eu conheço. Então, agora, eu queria que você me falasse um pouquinho aí sobre o seu negócio. Como é que você consegue ajudar as pessoas? O que você idealiza para uma pessoa que chega para você e fala: Aline, eu preciso da sua ajuda? Primeira coisa, ter um perfil no Instagram. Primeira coisa. E na advocacia, você não precisa ter 2 perfis. Você pode ter o seu perfil, que você já tem, que é um perfil pessoal. Geralmente a gente faz uma transição daquele perfil. E você começa trabalhando o seu posicionamento dentro do digital. Então, eu falo sobre direito de família. Como que você pode trazer assuntos que sejam interessantes para o seu público dentro do direito de família, de uma forma que não seja juridiquês? O erro muito grande que eu vejo da maioria dos advogados, das advogadas, é fazer conteúdo para outro advogado. Veja se você precisa do inventário judicial ou extrajudicial. Primeiro, seu cliente sabe nem o que é extrajudicial. Ele precisa entender e bater na dor dele de que ele está naquele problema. Ele precisa ver que, nossa, eu posso fazer um inventário no cartório. Simplificar a linguagem. E, principalmente, ter constância no que você faz. Não dá pra gente, eu vou produzir 1, 2, daqui 15 dias eu volto. E stories é o seu dia a dia. Compartilha um pouquinho da sua manhã, da sua tarde, do que você faz à noite. Trazendo também um conteúdo da sua vida como advogada. Trazendo ali, mostrando que você tem conhecimento. Então, tendo um perfil, uma bio estratégica, o que você faz, né? Aline, o que eu vou escrever na minha bio? O que você faz? Para quem que você fala? Qual a transformação que você gera? Sou advogada trabalhista. Tá, mas você trabalha para quem? Para empresário? Para trabalhadores? Começa a facilitar essa linguagem. Tendo um planejamento da semana. Quantos conteúdos eu vou fazer durante a minha semana? Vou tentar gravar vídeos. Aline, o grande bloqueio, vídeos. Eu não sei como começar. Vai ser horrível o seu primeiro vídeo. Você vai começar com péssimos vídeos, mas todo mundo tem um início. Você tem que entender que você tem um início e que a sua oratória ela só vai ficar boa depois de você treinar. E treinar muito, né? As pessoas me perguntam: Aline, você fez curso de oratória? Nunca fiz um curso de oratória. Mas imagina, eu tô no digital desde 2019, treinando incessantemente todos os dias. Eu não consigo me lembrar se eu fiquei assim, uma semana sem aparecer. Então eu sempre fui muito ativa. O grande diferencial desse crescimento, que foi um crescimento muitas das vezes orgânico, foi a minha constância. Quanto mais eu fiz, mais as pessoas chegavam, conheciam o meu trabalho.
Eu tinha um nicho. Esse é um erro muito grande, as pessoas querem falar sobre tudo. Eu sou especialista em direito civil, família, sucessões e trabalhista. Tá, mas você é boa em quê? Ainda que lá no seu escritório você faça todas essas áreas, no Instagram é muito importante que você tenha um nicho de atuação. Para que as pessoas, quanto mais eu faço, mais elas lembrem de você como a primeira opção. Quem fala para todo mundo, no final das contas, não fala para ninguém, porque não tem como, é impossível você ser boa em tudo. Então, lá no início, ainda que eu nem tivesse essa estratégia muito clara na minha cabeça, eu pensei, bom, vou falar para advogados. Não tem por que eu falar sobre tudo. Se eu queria melhorar mesmo a minha classe. Depois que eu entendi que foi a melhor opção, vou só falar para advogados. Depois eu ainda nichei mais ainda. Vou falar para mulheres. Aline, eu preciso nichar? Falar para homem ou falar para mulher? É uma decisão sua. Para mim foi uma decisão porque eu me conectava muito mais com as mulheres. Isso foi muito intuitivo mesmo. Não foi nem pensado. Quando eu vi, eu falei, meu público, 90% aqui são mulheres. Vou criar uma comunidade para mulheres. Para a gente se fortalecer. Então, eu vejo que é muito importante você ter um Instagram profissional, que você mescle tanto a sua vida pessoal quanto a sua vida profissional, que você tenha um nicho de atuação, que você realmente tenha constância, ensine insistentemente aquilo de uma forma repetida. Quanto mais eu repito, mais eu construo a minha marca. Quanto mais eu tenho essa repetição, mais as pessoas lembram de mim. Eu sempre falo, né? Eu não sou diferente de ninguém. Eu apenas não parei. Isso é o segredo. O segredo é sempre a resiliência, porque a gente vai ter muitos motivos para desistir. Muitos, quase todos os dias. Todos os dias, muitos motivos para desistir. E a diferença de quem chega lá e de quem não chega é porque quem não chegou parou no meio do caminho. Saiu da fila. Saiu da fila. E uma coisa que eu acho também muito interessante no que você faz é essa questão do fortalecimento da advocacia feminina. Porque o direito, ele é um meio que é muito difícil para nós mulheres. Sim. Eu falo que eu tenho 10 anos de experiência de advocacia, fora que a minha mãe é advogada. Ela não atua mais, motivos pessoais, mas eu ia com 13 anos com ela para a faculdade. Então, eu tô no mundo do direito desde os meus 13 anos. E aí, ela teve o escritório dela, eu ficava lá com ela. E eu dei continuidade em alguns processos dela, né? Porque ela parou de atuar e eu já estava, né, atuando. Eu peguei alguns processos dela para continuar. Então, assim, eu tenho uma história no direito. E eu estou no digital desde 2014. Mas, hoje em dia, tem surgido muitos advogados, homens, com 2 anos de experiência no digital, que hoje em dia tem muito mais autoridade do que eu, porque eu não tenho QI e porque eu sou mulher. Sim. Eu passava por isso quando eu trabalhava com meu noivo. Então, sentava os dois para fazer uma reunião. A pessoa direcionava a ele. Como se eu fosse... Gente, sabe aquela coisa? Eu tô aqui também, sabe? E isso vinha muitas das vezes de outro homem. E a gente precisa a todo momento estar se posicionando. Principalmente por ser mulher. Então, em todo momento, quando você vai pra rede social, você vai ouvir uma piadinha de alguém. Tanto vindo de homem quanto de mulher. Mas eu já tive ali alguns comentários, principalmente nesse assunto sobre o cabelo, né? Eu tive um comentário assim, nossa, olha quem tá falando, tem cabelo liso. Só que assim, e veio de um homem. Ele não entendeu a ideia. Eu não tava ali como representante disso. Eu tava ali dando voz para outras mulheres. Utilizar a rede social, que é tão potente, para dar voz para essas mulheres que passaram por esse problema. Eu não passei realmente por esse problema. Mas sempre a crítica, ela vem de um homem. E assim, mas, Aline, a gente também tem bastante crítica feminina. Tem.
entre as mulheres e encontrar uma comunidade de mulheres que se apoiam e que se fortalecem e que falam, não, você não é menos porque você é mulher, você não tem que desistir porque você é mulher. É claro que você enfrenta mais desafios porque você tem filhos, porque você tem que cuidar de casa, você tem, enfim, N responsabilidades por ser mulher. É claro que é mais difícil para você e a gente te entende. Entendeu? Então, você encontrar essa comunidade, eu acho que é muito importante. Eu quero muito, sabe? Também fazer parte de uma comunidade feminina que se apoia e não que se critica, né? Porque muitas vezes a primeira crítica, o homem ele não dá tanta autoridade para a mulher, mas muitas vezes a primeira crítica ela vem de outra mulher. E eu participei de uma mentoria e esse mentor, assim, eu não gostei muito da fala dele, porque ele falou assim, mulheres se odeiam. Aí eu fiquei pensando aquilo, eu fiquei refletindo. Falei, olha, eu vou criar uma comunidade e eu vou fortalecer que mulheres não se odeiam. Elas só não entenderam como que, se eu me juntar a elas, a gente vai ser muito forte. Exatamente. Então, eu trabalho muito isso junto com as minhas mentoradas. Olha, a gente precisa se ajudar. Ir pro digital não é fácil. É tomar uma decisão difícil mesmo. E se expor. Ter uma cabeça boa de que você sabe que você vai receber críticas de qualquer pessoa. Pensa que você vai receber crítica você fazendo ou não fazendo. Então, que você receba críticas construindo a sua autoridade, construindo a sua história e fazendo por você. Porque se você não faz por você, ninguém vai fazer por você. E ter esse fortalecimento, eu que lido muito com mulheres, eu já fui essa mulher. Muito perdida, com muito medo, da onde eu queria chegar, eu tinha muita insegurança. E aí eu ouvi uma vez da minha mãe assim, o dia que você se descobrir, você vai voar. Aquilo bate forte pra mim até hoje, isso tem muito tempo, tem anos. Talvez ela tenha falado pra mim ali no meu início mesmo, que eu tava muito perdida, concurso, advocacia, não sabia o que eu queria. E ela sempre fala pra mim, eu sempre acreditei em você, mas eu realmente deixava que você tomasse as suas decisões. Então, hoje, depois de tudo ali que eu passei, eu vejo que isso que a minha mãe falou faz muito sentido. Quando você se encontra, quando você entende o seu poder, a crítica, ela é só mais uma crítica. Porque quando uma pessoa te critica, ela diz muito mais sobre ela do que sobre você. Porque ela não conhece a sua história, ela não sabe o que você passou, ela não sabe quem é você. Ela só quer te criticar, porque muitas das vezes ela não tá fazendo. Então, para ela se sentir confortável, ela tem que te criticar. Na cabeça dela, não, se eu não faço, ela também não pode fazer. Então, eu trabalho muito esse fortalecimento de que se eu posso, você também pode. Então, vamos juntas que a gente vai muito mais longe. Exatamente. Vou dar uma olhada aqui com a produção. Falta quanto tempo ainda para nossa live acabar? 25 minutos? Beleza, então estamos nos encaminhando para o final do nosso bate-papo aqui. Eu queria entrar num assunto, mas para isso a gente vai finalizar esse assunto de mentoria, do que você precisa para você se destravar. E eu vi uma frase que me tocou muito. E foi essa semana, eu falei assim, eu vou falar com a Aline essa frase, porque eu acho que é a cara dela essa frase. Que é assim, ó. Muitas vezes a gente fica comprando curso aqui, curso ali, curso aqui, curso ali. Quando a gente vê, a gente está anos buscando se aperfeiçoar para poder se sentir segura, para poder começar. Para poder se jogar no digital, para poder falar sobre algum assunto com autoridade. Não estou dizendo que a gente não precisa estudar, não precisa se especializar sempre. Quando a gente faz a faculdade de Direito, todo mundo avisa, você vai estudar para sempre. Mas essa frase que eu ouvi foi assim, você não precisa de mais um curso, você precisa de coragem. Total. Muita gente não tem coragem, porque está cheio de crenças limitantes, já estudou bastante, tem bastante experiência no assunto, mas não tem coragem. Só que o que acontece? A nossa vida é uma só e é muito curta. E a gente precisa da coragem de viver a vida que a gente quer viver, porque senão o tempo vai passar e a gente não vai conseguir. Então, esse primeiro episódio aqui do Legalmente Falando, ele é literalmente isso. Porque eu montei o Legalmente Falando há um tempo atrás.
E eu deixei ele parado lá, porque eu não me sentia confortável e eu não tinha coragem de sentar aqui e encarar pessoas com, por exemplo, você, mais experiências do que eu no digital, encarar advogados que vão tratar de temas comigo que talvez eu não tenha tanta, né, desenvoltura. E eu não tinha coragem, eu pensava, e se a pessoa falar alguma coisa que eu não sei? Como é que eu vou estar lá na frente dela? Será que eu vou? Será? É o e se E der se? errado, E se? E uma coisa, sabe que eu aprendi? Eu vou te dizer agora. Eu aprendi com aquele filme novo, o Divertidamente 2. Sabe aquele personagem da ansiedade? Esse filme me ajudou muito a personificar as minhas emoções. Hoje, de manhã, eu tava tendo uma crise de ansiedade. E aí eu comecei a respirar fundo. E aí eu pensei lá naquele bonequinho. Eu falei assim, eita, senta lá na sua poltroninha, toma o seu chazinho, porque vai dar tudo certo. Desliga a tela de projeções, vai dar tudo certo. Você se preparou, vai dar tudo certo. Você não precisa ficar imaginando os cenários negativos. Vai dar tudo certo. Estamos aqui conversando. E deu tudo certo. E tá dando tudo certo. E assim, eu estou adorando o nosso bate-papo, sabe? Eu sempre quis te conhecer pessoalmente. A gente teve várias chances de se conhecer pessoalmente. Já nos cruzamos na OAB, mas nunca tivemos a chance de sentar e conversar. Então, assim, eu tenho certeza que esse bate-papo vai continuar sendo engrandecedor para mim, tanto para você quanto para todo mundo que está assistindo a gente. Eu queria saber de você se você gostaria de dar alguma dica para o pessoal, assim, né? O meu público, ele também é 90% feminino. Ele é contido ali por pessoas aqui da região mesmo e um pouquinho ali espalhados para o centro do Rio de Janeiro, São Paulo. E agora, né, tem os meus clientes que também me seguem. Eles são basicamente clientes do digital que trabalham ali na área dos nutracêuticos, fazem muito tráfego pago. Então, temos ali copywriters, temos influencers, temos também pessoas que precisam, né, de advogados para suas empresas. Então, assim, qual é a dica que você dá para essas pessoas que estão ali no digital, né, se posicionarem, porém sem perder a questão ali da pessoalidade? Como é que a gente dosa isso? Primeiro, né, tenha a coragem de começar e continuar. Tanto que você falou essa frase faz muito sentido para mim, porque eu também tive, durante a minha vida, algumas coragens para tomar certas decisões. E essa semana, acho que foi semana passada, eu tava vendo um vídeo, ouvindo um podcast, e a pessoa falava assim, se na sua vida tem pouca coisa que tá dando errado, você tá se arriscando pouco. Porque vai dar muito mais errado do que certo. Sempre. Só que para dar certo, você precisa se arriscar. Então, quando eu entendi que eu posso ser eu na minha rede social, eu posso trazer outros assuntos, eu posso ser autêntica, eu posso fazer algumas brincadeiras, eu posso conversar com o meu público, porque o grande medo e a grande trava das pessoas é que elas não conseguem ser elas mesmas, independente de qual área que você atue. Principalmente no direito, né? Que a gente vem de uma profissão muito formal. Então, eu acho que a maior estratégia que eu consegui entender e que as pessoas precisam entender é que elas podem ser mais autênticas, trazer uma vida mais real. Pessoas se conectam com pessoas. Quanto mais eu trago a minha vida real, mais eu me conecto de uma forma verdadeira e genuína com as pessoas. Nem todo mundo que tá ali quer aprender com você, mas elas precisam te ver para lembrar que você faz e resolve aquele tipo de problema. Mas quando você se coloca num lugar vulnerável, que você traz um ponto da sua história, né? Hoje eu tenho uma mentorada dessa turma, eu achei muito interessante, porque ela é uma pessoa que já tá batendo ali nos 50, e aí ela tem essa crença, mas eu sou mais velha, tá todo mundo chegando no digital, não sei se isso aqui é pra mim. Então a gente vai criando tantas crenças na nossa cabeça de que eu não sou capaz,
e se, né? O se, ele é muito... O se, ele é muito... ele te trava muito. Ele não deixa você dar o passo à frente porque você começa a criar tanto e se na sua cabeça que aquilo vai te travando e você realmente vai deixando, colocando aquilo ali por debaixo do tapete. Ah, eu acho que isso aqui não é pra mim. Como ela, né? Tem gente que é muito mais nova do que eu. E ela passou, né, no início da pandemia por um câncer. E eu conversei com ela, falei, olha, se você se sente confortável, porque é muito importante que as pessoas pensem, reflitam e tenham clareza sobre isso. Se você se sente confortável para trazer algo da sua vida, entenda que o Instagram não é um quintal da sua casa, onde você pode falar sobre tudo. Mas se aquilo ali vai ajudar outras pessoas, se aquilo ali é agregador, assim como a cura dela, ela falou, nossa, Aline, eu fiz um post, ela fez um post hoje, né? Falando sobre o tratamento dela. Ela conseguiu se curar, ela curou o câncer e hoje ela faz ali os atendimentos periódicos, né, no hospital e tal. E aí eu falei, se você se sente confortável em falar sobre isso, fale, porque você pode incentivar outras pessoas, criar uma comunidade com outras mulheres que passam hoje pelo problema que você já passou. Ela fez o post, ela falou, Aline, foi lindo, sabe? Eu chorei em alguns comentários. Mas por quê? Porque as pessoas, elas se conectam com isso. Falar sobre a sua área de atuação é extremamente importante. Você tem que estar sempre falando. Quando eu entro no seu perfil, eu tenho que olhar a sua bio, eu tenho que entender o que você faz, eu tenho que olhar os seus conteúdos, os seus stories, eu tenho que entender que você é advogada de quê? Qual é a sua especialidade? Mas quando você carrega um conteúdo emocional, um conteúdo onde você compartilha seus valores, a sua história, esse para mim é um pilar importantíssimo da construção da sua marca pessoal. Porque ser boa tecnicamente não é mais um diferencial. Tem um monte de gente que é boa igual a você. Uhum. Mas por que eu te contrataria? Porque você tem esse diferencial, por ser mais autêntica, por ser mais humana, porque a gente combina, porque você é mãe. Então, se você é mãe, compartilhe um pouco da sua maternidade, porque outras mães vão se conectar com você. E as pessoas, elas ficam tão presas, eu só preciso mostrar minha advocacia, que elas esquecem da vida real, que é onde exatamente você vai se conectar, trazendo suas narrativas. Nossa, você escolheu o direito do trabalho por quê? Você é advogada por quê? Então, todos esses porquês, eles transformam o porquê de outras pessoas e eles trazem o seu propósito para que as pessoas te conheçam por trás de quem você é, só como uma advogada. Então, trabalhar, para mim, uma das melhores dicas e estratégias do digital é você trabalhar suas narrativas, trabalhar seus valores, trabalhar quem você é, para que de fato você se conecte e mostre o seu diferencial. Porque você é única, só você tem a sua história, só você tem a sua forma de ensinar, de conversar com as pessoas. Então, a sua história, ela importa. Porque muitas pessoas acham, a minha história ela não é tão interessante. O que eu vou contar da minha história? Aonde você chegou? Olha quem você é hoje, olha tudo que você passou, todos os medos que você enfrentou, tudo que você precisou enfrentar para estar onde você está. Isso é muito relevante. Eu queria te fazer uma pergunta. Agora lembrei aqui. Esses dias eu vi também num perfil de uma pessoa que ensina marketing, não marketing jurídico, ela ensina marketing. E aí ela falou que o feed é para gerar autoridade, os destaques é para dar orientações e mostrar para o seu público onde ele tem que começar e você colocar ali sua esteira de produtos, e os stories é onde você conecta. No mundo jurídico, é assim também? Funciona da mesma forma? Tem alguma dica nesse sentido de, no feed eu posto o quê? No stories eu posto o quê? Como é que eu monto ali meus destaques, a minha bio? É isso mesmo? Como que funciona? Então, a gente constrói a nossa autoridade pelo feed, porque quando eu entro, a primeira coisa que eu vejo é o feed. De fato, é isso. Uhum.
Então, o conteúdo do feed, ele é um conteúdo mais pensado. O conteúdo dos stories é um conteúdo mais de dia a dia. Ninguém chega no seu perfil, vou seguir essa pessoa, mas eu vou primeiro olhar os stories, aí eu só vou conseguir seguir ela depois de olhar os stories. Não. Às vezes a pessoa vai entrar no seu perfil, aí ela vai olhar sua bio. Imagina, você é uma advogada trabalhista. Defendo trabalhadores de uma relação de trabalho justa e de acordo com a lei. Uma frase simples, clara, objetiva. Eu entendi que ela é uma advogada, que ela fala para trabalhadores e que ela defende a lei, ela defende uma relação de trabalho justa, sem muito problema ali com a bio. O feed, você pensa para fazer aquele conteúdo, você pensa para criar aquela narrativa, você pensa para criar aquele conteúdo em carrossel. Mas eu vejo que o feed não é só conteúdo jurídico também. Ele tem que trazer conteúdo humanizado, assim como nos stories. Só que os stories, ele é mais dia a dia. Sabe aquela coisa assim? Aconteceu, postei. Vida mais real. Porque é ali que eu consigo aprofundar um assunto, uma conversa, abrir um diálogo com as pessoas, o que eu não consigo tanto no feed. Eu quero aprofundar um vídeo, eu vou para uma live. Eu quero um conteúdo mais rápido, dinâmico, eu faço um Reels. Tudo tem um objetivo, né? Mas eu conquisto a pessoa pelo meu feed e eu permaneço ela no meu perfil pelos meus stories. Porque ela vai me acompanhando diariamente. Sabe aquela pessoa que você nunca viu? Que você não conhece, mas você se sente íntima dela? Porque você tá na casa dela todos os dias? Peguei, entendi. Você não consegue isso pelo feed, mas você consegue isso pelos stories. Entendi. Fez todo sentido agora na minha cabeça. Mas no feed não significa, então, que eu preciso só manter ali no feed um conteúdo jurídico, um conteúdo de ensino ali, né, de informação. Eu posso colocar ali uma coisa mais de cunho pessoal também. Com certeza. Em qual sentido, assim? Porque no feed eu fico meio confusa, sabe? De como que eu coloco alguma coisa mais pessoal, assim, no feed. Por exemplo, contar um pouco da sua história, né? Criar uma narrativa. Eu sempre tive o sonho de ser palestrante. Uma vez eu fiz um post, 2018, eu fiz um processo de coaching para vencer o medo de dirigir. Eu fiquei 10 anos sem dirigir. Eu lembro dessa história. Então, fiquei 10 anos sem dirigir porque o meu carro morreu em cima da linha do trem lá na outra cidade, em Barra Mansa. Então, eu tive um bloqueio muito grande. Então, o carro parou. Eu falei, bom, vou matar alguém, o trem vai vir, e vai acontecer, acabou a Aline. Passei a primeira, fui. Só que eu não conseguia mais pegar o carro de novo. Então, esse bloqueio, quando eu venci depois de 10 anos, porque se passaram 10 anos. Quando eu peguei o carro pela primeira vez, eu tive que pagar uma pessoa, aquelas pessoas, né, que ensinam habilitados. Quando eu peguei o carro, que eu fiquei dirigindo ali 2 horas, eu falei, gente, eu não acredito que eu fiquei 10 anos sem dirigir. Eu sei dirigir. Aí peguei a prática novamente. Então, eu visualizava o momento no volante, cantando sozinha dentro do carro. Quando eu fiz um post sobre isso, eu falei sobre esse medo que a gente tem, que a gente muitas das vezes deixa para depois. E aí você sempre consegue fazer, por exemplo, um link de tudo da sua vida. Então, eu venci esse medo, fiz esse processo de coaching e fiz um mapa dos sonhos. Não sei se você já ouviu falar sobre mapa dos sonhos. Sim, não. Então, na época eu fiz o mapa dos sonhos no papel mesmo. Desenhei os bonequinhos. A Aline em cima de um palco com vários bonequinhos me assistindo. Porque dentro do meu mapa dos sonhos, aquele era um sonho que eu queria realizar futuramente. Me tornar palestrante. Assim que eu me tornei palestrante, uma das minhas primeiras palestras, eu lembrei daquele mapa dos sonhos. Então, eu humanizei a minha marca, falando sobre aquele dia que eu desenhei, que eu visualizei e que hoje eu tinha concretizado. É um post que ele é humanizado, porque eu trago uma vulnerabilidade, eu tinha um medo muito grande de falar em público, e ao mesmo tempo eu construo minha autoridade. Porque eu tive um ponto A de um medo e um ponto B onde eu consegui vencer aquele medo. Então, não é que você vai pegar ali e vai postar no feed o seu café da manhã, você tomando café da manhã. Não Aí ser é um conteúdo que você mais construa uma narrativa em cima daquilo. Exatamente. Por exemplo, hoje eu estou aqui tomando café da manhã com essa vista maravilhosa devido
a minha coragem de estar aqui, não sei o que, não sei o que. E aí isso é um conteúdo pros stories. Por quê? Porque a gente tá batendo um papo. Imagina que, eu tô com meu café, aí eu faço um conteúdo, ó. Esse é um dos meus primeiros vídeos, tô vencendo o medo. Você já tá se colocando num lugar vulnerável. As pessoas já se identificam por conta disso. Tô vencendo o meu medo de aparecer aqui, tô aparecendo com o meu café. Hoje o meu dia vai ser assim, assim, assado. Então você pode ir conversando e abrindo esse diálogo. Uma foto de café no seu feed, você pode, por exemplo, postou uma foto do seu escritório, você no café. Como é que é seu atendimento? Seu atendimento é humanizado? Você prepara o ambiente? Ou, por exemplo, falar sobre o over delivery. Como é que é o seu atendimento? Será que com o seu cafezinho, o seu atendimento no escritório também vem com biscoito? Também vem com uma bala, um chocolate? O conteúdo do feed tem que ser O que é pensado. over delivery? É você entregar mais do que a pessoa está esperando. Então eu pensei, não é simplesmente, oi pessoal, tô aqui tomando meu café, stories. Tô tomando meu café, hoje meu dia vai ser super agitado, tô indo pro escritório, aí entro no carro, faço um story. Tá vendo que é dinâmico, é dia a dia? Agora eu pensei para criar aquele post, aquela foto, colocar um filtro. As fotos são bem mais bonitas, não que as fotos dos stories não sejam, porque o que as pessoas elas querem é atenção naquilo ali. Esteticamente tem que ser bonito, tanto o feed quanto os stories. Mas você percebe que são objetivos diferentes? Aqui é mais meu dia a dia. Eu abro um diálogo, eu converso, eu ensino também a minha audiência. Mas aqui eu penso. Eu penso pra foto, eu penso porque eu tenho que escrever uma legenda, eu tenho que criar uma narrativa. É bem mais pensado. Entendi tudo, saí daqui com várias ideias, vários insights, isso que é importante, né? Quando a gente compartilha experiências, a gente sai sempre engrandecido. Com certeza. E foi maravilhoso pra mim. Nem vi passar. Eu também não. E outra coisa que você falou, né? Eu acho que acabei fazendo intuitivamente o que você falou, porque eu me coloquei vulnerável, dizendo que dei todo esse tempo, desde a criação do perfil do Legalmente Falando, pra hoje, porque eu tinha medo. E você já pode fazer um post sobre isso. Exatamente. Vou fazer o post e vou te marcar. Não, a gente vai tirar uma foto juntas. Ótimo. E eu posso estar no teu post também. Porque é muito importante você falar sobre esse ponto de partida. Esse pontapé inicial que você deu. Eu, como convidada, estou muito honrada por ser a primeira. Mas é importante que você conte por que você teve essa ideia, como que essa ideia surgiu. E a materialização tá aqui. Exatamente. E outra coisa que eu queria falar aqui. Me senti segura de te chamar aqui para ser a primeira convidada, porque eu sabia que você seria uma pessoa que me daria uma segurança. Que eu não ficaria tão nervosa, porque se acontecer alguma coisa, você conseguiria me dar aquele apoio que eu vim falando aí durante todo o nosso papo. Com certeza. Que eu sei que você fornece para suas mentoradas. Então, pessoal, vamos lá, vamos seguir a Aline. Sigam a gente também no perfil do Legalmente Falando, no meu perfil pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do papo. E eu queria falar com a Aline, se ela tem alguma coisa para falar, pra gente encerrar aqui nosso papo. Primeiramente, te agradecer. Obrigada, tá? Foi ótimo. E dizer que eu amei. Eu e também deixar amei. a palavra com você pra gente finalizar aqui o nosso podcast. Tenha a coragem de começar. Porque a partir do momento que você tem coragem de começar, as coisas vão se ajeitando no processo. Você vai entendendo o seu processo, você vai encontrando o seu propósito e vai entendendo que você tem muito mais poder do que você imagina. Muito bom. Muito obrigada. Até a próxima. Até Tchau. a próxima. Tchau, tchau. Tô suando.